Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avivados Podcast, o podcast de sexta-feira da Reinando em Vida. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo Instagram, no @CR Reinando em Vida. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui, de todos os nossos cultos, vai ficar sabendo dos nossos eventos e de toda a programação que a gente inventar, não é isso? Acompanhe a gente lá nos stories, no GTV e lá no feed também do Instagram. Aqui pelo YouTube, a gente aparece 2 vezes na semana. Uma é com a mensagem de domingo, a gente libera o vídeo da mensagem de domingo alguns dias depois, e toda sexta-feira a gente tem esse encontro aqui ao vivo. E a cores Ao vivo. E a cores, que é o Avivadas. E você pode acompanhar também pelos comentários. Então já vai comentando aí, já deixa também sugestões de tema que é muito importante pra gente. Tudo que a gente falar aqui você também pode opinar. Coloca aí sua opinião nos comentários, sua visão, sua interpretação e tudo mais. Manifeste-se nos comentários, não é isso? É importante. Importante a gente saber o que você pensa da vida. Você pode deixar aí também pedidos de oração, alguns propósitos que vocês queiram que a gente esteja orando juntos. E sei lá mais o que a pessoa pode comentar. Elogios, né? Elogios é sempre bom. Elogios. Gente, não interaja somente no chat, não. Deixa os comentários lá, realmente, do vídeo. Que depois do... Depois do chat, deixa um comentáriozinho lá pra gerar mais. Tudo isso, pessoal, é o seguinte: se você gosta do que a gente faz aqui, legal, você gosta, mas o YouTube, ele não sabe que você gosta. Então você precisa de alguma forma manifestar para ele que você gosta. Se você não manifestar para ele que você gosta, ele vai achar que você não gosta. Não é isso que acontece? A internet é assim. Então se você não fizer essas coisinhas, deixar like, se inscrever e tudo mais, você vai acabar perdendo a gente. Ah, que tristeza. O YouTube não mostra mais pra vocês os vídeos. Essa é a grande questão. Se você não aguenta ver a cara da gente, tá tudo bem. A gente te perdoa. Mas se você gosta, por que não? Por que não? Hoje... Se você não nos conhece, chega mais. É isso aí. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre frutificação. Grande palavra grande. E isso não é uma aula de biologia. Não é uma aula de biologia. Não vamos falar de reforma agrária aqui, não. Não vamos falar de... Não, vamos falar Misturou tudo. Vamos falar frutificação. Vamos falar de quê? De lavoura. Não vamos... Também. Angiospermas. Não, também. Não, necessariamente. Sim. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver, mas ao mesmo tempo não é. É isso. É isso. Emily não está aqui, tá, pessoal? Só para vocês saberem, obviamente, né? Tem um corte na câmera maravilhoso onde seria a cadeira dela. E obviamente não tem ninguém pro lado de cá. A gente vai botar um bonequinho. A gente vai botar um bonequinho, vamos. Próxima vez que alguém faltar, a gente vai botar um bonequinho sentado na cadeira. Bota o fantoche. Vamos fazer com o fantoche, vai ser legal. Qual a sua opinião, Gerson? Eu acredito que, segundo a cosmologia de Tomás de Aquino, mas enfim. Olha só. Vamos falar então de frutificação. Como gerar frutos, não, porque isso é tão coaching, né? Um tema assim, como gerar frutos. Gere frutos agora mesmo. Arrasta pra cima. Não, a gente não tem esse poder. A gente não tem um método, não existe metodologia para gerar frutos, sejam eles bons ou ruins. Já começa por aí. A árvore, ela é muito curioso, né? A árvore, ela não aprende a gerar fruto, ela só gera, é da natureza dela. Ninguém fala pra árvore, gere frutos. Imediatamente. Árvore, olha só como gerar frutos. Gera imediatamente, isso tá dando gatilho. Aquele texto nos comentários é muito bom. Essa coisa, as pessoas têm essa visão, humanamente falando, né? Que a gente pode gerar frutos por um incentivo de alguém, ou porque aprendemos, mas não aprendemos. A gente não aprende a frutificar, não tem como, é complicado. Ou a gente gera frutos ou não. E vai do propósito, certo? Com certeza. Vai do propósito. De onde vem essa coisa de gerar frutos? A Bíblia fala muito disso, né? Compara muito frutificação, faz analogia, muita analogia com a questão da árvore mesmo. Isso. E por que isso? Porque a árvore, ela gera frutos. Sim.
Nada, tá A enxergando árvore nada do que não eu tô tá vendo. enxergando. É porque tem um negócio no celular que se chama ampliar. Aham. Olha lá, caramba, que incrível. Mas eu não Zoom. gosto. Inventaram isso há um tempo. Porque você deixa de ler os pedaços, você tem que ficar Algumas partes. movendo. Sim. Aí Bota ele deitado, saiu. ó. Bota deitado aqui, ó. Olha só. É muita tecnologia pra mim, eu não sou capaz. Natan, tem como tu apagar essa lâmpada aqui? Que ela é meio estranha e dá uma... Não, essa aí tá em cima de Deixa eu tu, ó. virar. Isso, valeu. Ela é meio estranha, ela fica uma coloração meio esquisita. Valeu, isso aí. Vamos lá, começando. Melhorou. Por que frutificamos? Por que isso acontece na nossa vida? Principalmente na nossa vida como ministros do evangelho, como ministros do cristianismo. Porque frutificar não depende de uma igreja. Isso é ponto. Com É certeza. verdade. Não, gerar frutos não depende de você ter um ministério. Então, vamos começar definindo as coisas, né? O que é um fruto? Um fruto é um filhote de uma árvore. Na Não é verdade, isso? é o que protege a parte nutritiva, que protege a semente, que é Mas o a semente filhote. faz parte do fruto. Não, a semente é uma coisa à parte. Ela não é parte do fruto, Ela ela é está no fruto. encapsulada pelo fruto, mas ela é a parte mais importante. O fruto é só a proteção. Entendi. O fruto, tudo bem que Mas o fruto envolve... não, Dentro da na analogia minha tá correto. cabeça, na minha cabeça, semente é uma parte do fruto. Também, pode Porque ser. pensa o morango. Mas tem frutos... Não, essa tem ideia... árvores que dão sementes e não dão frutos. Não, eu sei, entendi Entendeu? isso. Mas eu sei lá, acredito que aí vai da concepção da árvore, né? Da característica do fruto que a árvore gera. Tem árvore que só gera semente, tem árvore que gera semente com alguma coisinha. Mas o objetivo em si da árvore é gerar semente, não Sim. o fruto. Não é isso? É isso. O que a gente falou, o filhotinho da árvore é a semente Sim. e não o fruto. Mas o fruto é uma parte Importante. Porque sem o fruto você não tem a proteção que a semente necessita. Tanto é que a Bíblia, quando a Bíblia fala de gerar frutos, analogamente falando, já está junto o conceito de semente ali, porque esses frutos vão servir para semear. Com certeza. E é interessante, né? Porque na natureza, uma árvore com frutos bem suculentos e chamativos chama a atenção dos animais, né? Uhum. Aí você tem uma dispersão de sementes maior. Mas, entendeu? Entendi. Então, quanto mais suculento o fruto... mais bonito, entendeu? Com mais cores. Mais os animais vão querer. Exatamente. E mais vai ter a dispersão da semente. Mais espalhada vai ser a semente. A genealogia daquela árvore. É Uhum. isso. É legal. Isso acontece, né? Então, essa analogia de fruto, então o que é um fruto? É um filhote da árvore. Uhum. Podemos dizer dessa forma? É aquilo que carrega informações sobre a árvore, aquilo que carrega um legado da árvore. Carrega o legado O da fruto árvore. é uma cápsulazinha que carrega o legado da árvore. E trazendo agora para a nossa vida, frutos são pequenas cápsulas da vida, pequenas coisinhas que carregam o nosso legado de alguma forma, que a gente Sim. deixa por aí. Certo? É tipo, espirrou, caiu um fruto. Tô brincando, talvez gente. não assim. Tô brincando. Porque dá trabalho para a árvore Com gerar certeza. o fruto. Não, ela Requer tempo, requer nutrientes, tudo isso que Isso. a gente vê. E aí, esses frutos, eles podem ou não ser espalhados por aí, né? Como você falou. Sim. Quanto mais consistente for o fruto, e não necessariamente tem a ver com aparência, mas quanto mais suculento, né? Tudo isso é um conjunto de características. Cuidado para não derrubar que eu não tinha tudo entrado aqui. direito Né? agora, eu tô me sentindo mais Quanto confortável. mais características robustas ele tiver, Uhum. melhor ele carrega a semente e também ele se torna atrativo aos animais. Uhum. Sim, isso acontece na nossa vida quanto mais bem preparado é o fruto. Uhum. Sim? Vamos lá, para começar, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, os nossos frutos na sociedade, isso não entramos ainda na ideia de ser ministro de alguma coisa, ou de evangelho, mas simplesmente na sociedade os nossos frutos são influência. Assim como o fruto da árvore vai ser uma influência daquela árvore no ecossistema que ela vive, de proliferar a sua espécie, né?
não é isso? Uhum. Os nossos frutos também são nossos legados que a gente pode deixar para influenciar de alguma forma a sociedade. Frutos sempre influenciam, Sim. correto? E por que que a gente influencia? Agora sim a gente entra na ideia de ministério. Começa aqui, 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, Paulo ele fala o seguinte, que isso é uma continuação, né, tem todo um texto antes, mas resumidamente ele fala que o Senhor também nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu acho muito interessante essa ideia de ministrar, ministro, ser ministro de alguma coisa. O ministro ele não é apenas o portador daquilo. Então, quando Paulo ele fala que somos ministros do Novo Testamento, de uma nova aliança, Uhum. não somos apenas portadores, porque o papel do ministro é ministrar. Com certeza. E o que é ministrar? É difícil, né? É reger. É reger, Reger, né? Tem a ver literalmente com reger. reger. O maestro é o É. cara que tem que executar aquilo ali. Você para você ministrar algo, não basta você ter esse algo guardado, esse Tanto é que conhecimento. no governo você tem vários Vários ministérios. ministérios que são e o poder executivo tem vários ministérios. Isso é Sim. muito interessante. Então a ideia de ser ministro de um Novo Testamento é que nós precisamos executar esse Novo Testamento. A nova aliança ela precisa ser exercida para que ela seja ministrada, certo? O que Certo. você acha disso? É isso. Eu acredito que você foi cirúrgico, não tenho o que acrescentar em relação a isso. Entendi. Mas é interessante que ele fala não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o sim. espírito vivifica. Né? Então a gente não deve ministrar somente com base em informações, exatamente, não com base no próprio conhecimento, num conhecimento prévio da própria Bíblia, mas com sabedoria, com espírito, com o que vem do alto. Muito, muito legal isso, que a gente tem uma progressão, né? Uma progressão não significa que você não precisa ter conhecimento ou informações, mas é uma progressão. Primeiro começam as informações. Sim. Informações são dados que você encontra em qualquer lugar. O céu é azul. É um dado. Conhecimento é quando você trata esse dado. Então, se você trata os dados, as informações que a gente encontra no dia a dia, a gente pode transformar isso em conhecimento. E sabedoria é quando você sabe quando usar. Quando administrar esse conhecimento. Porque para que serve? Uma outra coisa interessante, quando a gente coloca frutos de outro, como você falou de ecossistemas antes, né? Quando a gente coloca frutos de uma árvore, de um ecossistema em outro, insere-se esse fruto em outro ecossistema, em outro lugar, talvez você coloque uma coisa exótica que não dê certo. Né? Então, por isso que a gente tem que ter sabedoria para poder ministrar na hora correta, exercer o evangelho na hora correta. Lógico que em todas as horas, sim, mas não estamos falando literalmente de vamos ser crente, assim, nossa. A chavinha, né? Liguei a chavinha do crente, batizou, liguei a chavinha do crente. Não tem a chavinha. Não tem chavinha, não é? Agora sou crente, não sei o quê. Vou frutificar. Não. Que ser cristão é complicado, né? É complicado. Requer sabedoria. Que é a busca, sabedoria. Eu acho legal como, talvez em próximos episódios a gente fale sobre isso, mas eu estava estudando sobre sabedoria de Provérbios. Como a sabedoria aparece como se fosse uma personagem no livro de Provérbios. De fato, ela fala no livro, ela participa de diálogos. E a gente vê que a sabedoria, tem citações que diz que a sabedoria estava com Deus desde a criação. E depois a gente vê em João que ele fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, meio que Jesus ele tem essa relação dessa sabedoria divina que é personificada. Eu vejo Jesus, então, como um acesso mais fácil a essa sabedoria divina. Com certeza. O povo não estava conseguindo acessar, então ele enviou Jesus, veio como Jesus aqui para que a gente pudesse acessar. E nos deixou como ministros dessa nova aliança. Que vem por sabedoria, não por letra. É verdade. E Provérbios está no Antigo Testamento, isso é interessantíssimo, né? Mas na época da letra, na época da regra, da lei,
tábua. E essa sabedoria divina requer a administração da lei. Aí, através dessa sabedoria divina, a gente consegue encontrar a justiça divina, que não é aquela justiça da aplicabilidade de leis, mas é a justiça de conhecimento e sabedoria de como usar esse conhecimento para o favor das pessoas, por amor. É aquele exemplo maravilhoso de José, que era o tzadik, que era um cara que tinha que aplicar a lei, só que ele não usa apenas o conhecimento, ele usa o quê? Sabedoria. Qual é o exemplo de José, galera? Para quem não lembra, José, ele era um homem importante, né? A Bíblia fala que ele era um dos tzadiks ali da região, que ele era um cara que aplicava, que tinha muito conhecimento da lei de Moisés. E ele se viu numa situação complicadíssima, que é a sua esposa estar grávida sem eles terem coabitado. Isso, segundo a lei, era passível de punições severas, apedrejamento em praça pública. E José, acho interessante que no relato no Evangelho de Mateus fala José como era justo, mas esse justo não tem a ver com a justiça dos homens de aplicar a lei, mas sim essa justiça de entender a sabedoria. Então é legal esse negócio da sabedoria, né? Que esse fruto que a gente pode gerar se a gente tiver essa sabedoria ou buscá-la. É verdade. Né? E pra gente, a gente é ministro, certo? Sim. A gente exerce essa função do Evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo Jesus. Mas pra gente poder exercer isso, a gente tem que ter vida. Precisamos ter vida. Precisamos ser árvores de fato. Uma árvore viva, né? Uma árvore com bastante nutrientes, com bastante raízes profundas, com coisas que são necessárias para a gente crescer bem, para a gente crescer saudável, né? E aí, árvores representam a vida, né? Árvores representam... Minha Bíblia emprestada. Eita, esqueceu Eu esqueci a minha em casa. Vim correndo. Semana passada eu roubei sua Bíblia. Eu esqueci em casa, tava... Vai encontrar um monte de papel aí. Não tem problema não, vai lá. Pode ir prosseguindo aí. E até esqueci o que eu tava falando. Tava falando sobre árvores. Da vida. Árvore da vida. Isso. Você falou que a gente precisa ser árvore de vida e tal. Isso. E uma árvore viva, uma árvore fica frondosa, né? Uma árvore saudável, ela fica frondosa, ela fica cheia de frutos, ela fica mais verdinha, né? E ela fica agradável aos olhos, tanto humanos quanto do próprio Deus, que criou a gente, que fez a gente com esse intuito de ter vida e de gerar mais vidas. Tô procurando aqui a passagem de Ezequiel, que a gente vai ler, só para eu confirmar aqui o capítulo. Isso. Mas tem outra interessante, rapidinho, antes de você ler de Ezequiel, que é lá em Gênesis 2. Você separou mesmo. Gênesis 2, pode ler pra gente. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, o próprio Deus... Da vida ali no meio do jardim para gerar vida. E o próprio Deus fez as árvores. O próprio Deus queria que a gente gerasse vida. E a árvore estava ali para gerar. Natan, tu conseguiu reiniciar? Beleza. Então vamos lá. Vou ler então esse pedacinho. A gente vai ler aqui um trecho muito interessante, pessoal, do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, que tem uma parábola. Parábola das duas águias e da videira. A gente vai ler Ezequiel 17, dos versículos 1 ao 24. Deixa eu ver se está batendo aqui, que eu ler essa aqui mesmo. Tá com a letrinha maior. Olha só. Diz o seguinte, Ezequiel 17, capítulo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores, a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu, se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos.
porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou essa videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou para ela as suas raízes e se estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancar a águia as raízes e não lhe cortar o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar suas raízes. Aqui ele está falando de um outro caso de uma árvore de raízes fracas. Uhum. Mas ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam essas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estripe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança, escapará? Aí no versículo 16, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. É muita coisa aqui para a gente continuar lendo, mas eu vou continuar lendo, que é interessante aqui o final. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mãos e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. No principal dos seus ramos cortarei o renovo mais terno e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, à sombra dos seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Então, Senhor... Cid Moreira, por que choras? O Senhor mudou do jogo aqui legal, né? Ele mexeu com essa semeadura. Mexeu com tudo aqui. Aqui a gente vê uma parábola para exortação de novo lá das nações. Nação de Israel, de novo, meio rebelde. Novamente, todo dia. O que é importante? A gente vai... O que é importante para nós, para trazer bons frutos? Para que a gente possa frutificar. A primeira coisa que a gente viu aqui nesse texto que eu li é a questão do solo. A primeira coisa, antes da gente plantar... Desculpa, eu botei a Bíblia no lugar que você estava apoiando o cotovelo. Tudo bem. Antes da gente plantar qualquer coisa, a gente tem que ver o que primeiro? Solo. O solo. Se a gente vai plantar aquilo num solo fértil ou não. Exatamente. Até é questão da sabedoria de onde plantar. Né? E como preparar essa terra, né? Isso, como preparar a terra. O solo é o lugar onde a gente está, pessoal. Não é isso? Uhum.
o público, as pessoas que nos ouvem, a terra onde a gente pisa, é literalmente onde a gente vai esparramar os nossos frutos e deixar cair sementes ali. É onde a gente vive. Onde a gente vive, o lugar onde a gente vive. A gente precisa preparar ele antes de plantar qualquer coisa. Com certeza. A gente não só lança uma semente e deixa ela perdida. O solo ele precisa ter... E tem que ser o solo adequado. Com certeza. Ainda tem isso. Não é qualquer semente que floresce em qualquer solo. E tem solos que só se tornam férteis para aquele tipo específico de semente em uma época do ano. Isso. Tem a época certa, o lugar certo. Exatamente. Quando a gente quer, talvez, evangelizar alguém, pensa que essa pessoa ela é um solo que vai receber uma semente. Né? Ele tem que estar quentinho ali e tal. Se não tiver, não vai dar muito certo. No tempo dele, querido. Ele vai rejeitar, né? Se não der. Mas semente, não é o tempo dele, é o tempo de Deus. Lógico. E a semente ela também precisa estar preparada para entrar nesse solo. Precisa estar adequada ao solo. Não é qualquer coisa que sai da nossa boca que vai ser bem recebido nos corações das pessoas. Sim. A gente precisa saber exatamente como falar. A forma como a gente fala do evangelho para cristãos é diferente da forma como a gente fala do evangelho para quem não conhece. Aquilo que a gente falou da adaptação da linguagem. É que a gente já falou da adaptação da linguagem, isso aí. Segunda coisa, semente bem cuidada, como eu falei. Aquilo que a gente planta, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar dessa semente para que... Tem que regar bonitinho, né? Se evangelizou para alguém, depois pergunta como é que você está. Não evangelizou uma vez, aí depois... É verdade. Largou de mão a pessoa. Se vira aí, meu filho. Já te evangelizei. Exatamente. Já falei a palavra pra você, agora se vira. Não é assim, gente. A gente tem que ficar um pouquinho em cima, assim. Né? Tem que acompanhar a jornada pra árvore também crescer. A árvore daquela pessoa também crescer. E aí, mais uma coisa que leva em consideração a nossa sabedoria é que a gente não pode se deixar contaminar pelo que pode ter nesse solo também. É verdade. Certo? Pode contaminar a semente, pode... Se tiver metal pesado, meu filho. Corre, tô brincando. Outra coisa, raízes. A gente viu aqui 2 exemplos de árvores, né? Ele fala que uma árvore ela era muito alta, mas não tinha raízes. Então, era bonita e tal, mas não tem raízes. Se não tiver raízes, não tem fundamento. O que acontece com a planta? Isso não é uma referência a pessoas altas. Tá, gente. Pessoas altas não levem para o coração. Mas é verdade. Vamos pensar o seguinte. Não questão de ser alta, mas questão de aparência. Sim. Às vezes uma árvore... Caramba, essa árvore deve frutificar muito, porque ela é grande, bonitona, é bonita e tal. E não tem raízes. Pode ser, não, aquele fulano fala tanto em línguas, é tão crente, é tão fervoroso. É uma questão muito do físico. Mas só quem tá perto, quem conhece dentro de casa, que sabe como é a pessoa de fato. Né? Por isso que a gente não deve ter, assim... Esse pré-julgamento. Tanto para muito quanto para pouco. Porque também... Natan, depois vê se deu o tempo. Tu tá cronometrando aí? Dá 20 minutos e ela pica. Aí o que acontece? Também tem o contrário, né? Às vezes aquela árvore mais tímidazinha e tal. Mas ela tem raízes firmes no solo. Ela sabe onde ela tá. Ela sabe o que ela quer. Um galinho que... O evangelho, pessoal, o que são as raízes? É o fundamento. O quão é relacionamento com Deus, é conhecimento, é busca por sabedoria. Para buscar sabedoria tem que ter conhecimento. A gente falou, é um processo, né? Informação, conhecimento, sabedoria. Aprender o que você crê. É muito importante a gente aprender o que a gente crê. O que a gente crê, o evangelho, ele não é uma crença baseada apenas em experiências pessoais. Ela tem fundamentos. Jesus veio, deixou ensinamentos, estão registrados. Então, você pode... mas eu não creio, eu creio diferente. Você pode crer, mas aí já não é cristianismo, não é verdade? Na verdade, é uma adaptação. Uma crença pessoal sua. É uma crença pessoal. Mas, como nós nos dizemos seguidores de Cristo, é importante a gente saber o que ele fez, o que ele falou, o que de fato ele falou, o que de fato ele fez.
e qual a influência dele em todo aquele processo histórico ali da Bíblia. Então é importante a gente ter conhecimento também da Bíblia. Isso faz parte dessas raízes. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais queremos nos espelhar, não é verdade? É verdade. Se essa mensagem não te comove de alguma forma, aí eu recomendo você ler mais um pouco. A gente tem que estar enraizado. É verdade isso. Colossenses, capítulo 2, no versículo 6, Paulo fala o seguinte, ó. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não só receba. Isso é muito importante, gente. A gente fala muito sobre isso aqui. Aquela questão do batismo, do ato de aceitar a Jesus em um culto, isso não nos torna cristãos da noite para o dia. Isso não nos torna seguidores da noite para o dia. Apenas dizer em palavras, apenas gravar coisas bonitas. Isso. Não. Andai nele. A gente precisa. O que é andar em Jesus? Não é andar. Deita aí, Jesus, que eu vou andar em cima de você. Não é no sentido literal. Também não é andar colocar a em palavra Jesus. aqui, aí vou Jesus, andar. vou andar. É andar conforme ele andou. Andar em alguma coisa. Ele fala que ele é o caminho. Então, seguir esse caminho é copiar aquilo que ele fez. Sim. Certo? Porque, mais do que ninguém, Jesus ele ensinou muito por exemplos. Não só aquilo que ele falou, não só aquilo que a gente tem escrito que ele falou, que é muito pouco, se você perceber. Jesus fala muito pouco na Bíblia, assim, se a gente for comparar com outros personagens. Jesus fala Com muito. outros profetas. Ele fala muito pouco. São muitas. Tinha vários salmos. Pô. Agora, ele fala muito pouco, mas ele ensina muito com atitudes. Uhum. Cada atitude dele é muito minuciosamente pensada e ensina muita coisa pra gente. Continuando, Colossenses 6, eu li 2:6, agora o 7. Então, lendo de novo o 6 para pegar o contexto. Né? Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não só receba, anda nele também. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Nela abundando em ações de graças, gratidão. Gratidão, hashtag. Eu achei interessante, né? Arraigados e sobreedificados. Sobreedificados. Né? Hoje eu estava ensinando para as crianças justamente isso. Sobre em cima. Em cima dele, em cima dele mesmo. Como se ele fosse um fundamento. Isso, e construído. Sobreedificados, então, fica construído em cima. O que é, então, construir em cima? Construir a partir de Cristo. Uhum. Tudo que a gente constrói em relação ao Evangelho tem que ser a partir de Cristo, não pode ser a partir de uma outra coisa também. A gente tende a construir a partir de experiências pessoais. Eu falo muito sobre isso porque eu acho que é algo que tem afastado cada vez mais a Igreja Evangélica de Cristo. Construções de ministérios, construções de ministérios mesmo, longe do que é Cristo de verdade. Sim. Construções a partir de experiências pessoais. Chega um pastor, eu tive uma experiência pessoal aqui à noite, eu vi tal coisa e tal. Sempre tem isso. E aí ele cria, ele constrói, faz uma igreja baseado naquela visão que ele teve. E não baseado em Cristo. Então, ele não está sobreedificado em Cristo. Ele está sobreedificado em um sonho que ele teve, ou em uma revelação, ou em uma experiência pessoal. Aí carrega todas aquelas árvores que ele rega, que ele cuida, pro beleléu. E são árvores que crescem, são bonitas, mas não estão enraizadas. É verdade. Não em Cristo. Não em Cristo. São experiências, na experiência do homem, do líder, do pastor e tudo mais. Próxima coisa aqui é a árvore plantada próxima ao ribeiro. Como é que funciona isso? A árvore, para poder gerar frutos, para poder crescer, para poder se alimentar, ela precisa de água, né? Porque ela aí faz aquele processo da fotossíntese e não sei o quê, pipipopopó, e aí ela cresce e gera frutos. Ela tem aquele nutriente para poder gerar o fruto, né? Então, uma árvore que gera frutos, ela precisa ter água, acesso à água, né? Mesmo que quando a gente planta algo em casa, né, a gente tira ela da natureza, então a gente tem que regar. Mas quando ela acessa o solo mesmo, agora a árvore, se ela estiver próxima a um rio, ela fica melhor. Ela fica mais saudável, né? Ela é mais saudável. Tem
Lógico que tem plantas que são adaptadas para ambientes mais secos, lógico. Aquelas plantas que, tipo, ficam... Como é que é aquele... Chama aquele Suculenta, ecossistema? Não, que é perto do rio. É mangue aquilo? Mangue... Né? Tem mangue. São árvores fortes. São árvores fortes. São árvores bem fortes, né? Tem a ver com a água? Provável. Não. Outras coisas. Elas se adaptaram para aquele ambiente. Para aquele ambiente, entendi. Jeremias, no capítulo 17, ele usa essa analogia do rio. Ele fala assim, ó, lá no capítulo 17 do livro de Jeremias, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, pois será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Interessante isso. Bendito o homem cuja confiança é no Senhor. O Senhor, ele é uma fonte de águas vivas. Isso a gente lê muito na Bíblia também. Isso conversa com a parte anterior, né? De que tem até outro verso, né? Que maldito homem que confia no homem. Isso aí. E bendito o homem que confia no Senhor. O homem que confia no homem é o homem que confia não só no outro homem, mas o homem que confia nele mesmo. Essa coisa, de novo, o cara que constrói ministérios a partir de sonhos que ele teve. Maldito o homem que confia no homem, que confia em seus próprios sonhos, seus próprios devaneios, em suas próprias ideologias criadas, em seus próprios dogmas, doutrinas. E bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é no Senhor. Porque o Senhor é o onipresente, o onisciente, é aquele que não muda. Então, se você confiar em algo que não muda, e eu acho interessante que a Bíblia, ela mostra pra gente que o Senhor não muda no sentido identitário dele ter a sua própria, dele ser a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo ele não é algo estático. Ele não está parado, ele está em constante movimento. É sempre a fonte de águas vivas, o rio que corre, é fluido. O rio, a gente nunca toma banho no mesmo rio 2 vezes. Esse é o famoso... Esqueci o nome do filósofo, cara. Rapaz, mas a gente não toma banho no rio 2 vezes. Quando você entra... Eu não lembro. Outro dia eu pesquiso. Depois a gente digita no Google aqui. Você entra no rio, as águas que estão passando ali são uma. Depois você entra de novo naquele mesmo rio que você acha que é o mesmo rio, as águas já são outras. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala várias vezes que o Senhor é a fonte de águas vivas e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, lá no Gênesis 1, essas águas têm a ver com renovação, né, com constância, vida em constante movimento. Isso é Deus. Então, mas mesmo tendo todo esse movimento, é algo garantido. Você sabe que sempre é fonte eterna de águas vivas. Você sabe que tem que ter a confiança em que vai sempre ter. Se você tiver a confiança no Senhor, a gente tem essa segurança de que você vai sempre ter essa fonte de energia. A água é fonte de energia. Sim. Se você tem a certeza de que você tem a fonte de águas vivas, pô. E se tua semente cair perto de uma fonte, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Frutificar. Vai ficar bonito. Não é isso? Vamos continuar aqui. Uma outra coisa que é importante para a gente frutificar é o estado de espírito. A gente falou que frutificação não está relacionada à letra, mas sim ao espírito. Então, como seu espírito, como você deixa o Espírito de Deus ser emanado por você. E contagiado, né? E contagiado, e deixar contagiar outras pessoas. Né? Na verdade, transmitir mesmo o Espírito. A gente não transmite o Espírito de Deus. Nossa, receba o Espírito de Deus. Não, gente. É o próprio Espírito. Emana da pessoa. Desculpa, ficou muito agressivo agora. É o próprio Espírito de Deus, gente. Foi muito agressivo, ela se assustou. Do nada. É que eu tô meio sonolento, assim, do nada eu levantei e fiz um negócio. Mas aí, Até se descoisou. Essa canção maravilhosa aqui, olha só, canção maravilhosa que tá lá em Isaías, no capítulo 61. Eu acredito que Isaías não tenha escrito isso pensando em ser uma canção no futuro, mas se tornou uma bela canção. Isaías 61, no versículo 1. Diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, aos quebrantados. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos,
Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É muito bonito depois que você entende o que é essa vingança aqui, que não é vingança de Vingadores, mas fica para um outro episódio que é muito interessante. O que é essa vingança de Deus aqui? A consolar todos os que choram, todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deem glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, ou em outras traduções, carvalhos, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, emanar o Espírito está relacionado com isso. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus, que não é a vingança. Eu queria muito falar mais sobre isso, mas agora não. Pode falar semana que vem. E enviou a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade, tudo isso. A gente precisa emanar isso. Estado de espírito, qual energia? Eu sei que o cristianismo, o povo evangélico não gosta muito de usar essa palavra. Eu entendi, a gente entendeu. Porque parece uma coisa meio esotérica, mas não é. De fato, a gente emana certas energias, mas não no sentido esotérico, no sentido social, no sentido até psicológico mesmo, no sentido... Você reconhece alguém que está triste, que está angustiado, e alguém que está feliz. E no sentido espiritual. Com certeza. O Espírito está em tudo, então você não sente o Espírito Santo quando você está passando por algum processo, seja ele feliz ou não, quando você está orando. Sim. As pessoas também podem sentir isso vindo de você. O próprio Espírito Santo revela para elas, não, aquela pessoa ali tá meio triste. Isso. E isso reflete o nosso comportamento. Com certeza. Se a gente, de fato, o Espírito está sobre nós, a gente sabe que o Espírito está em nós. Deus, ele está em tudo. Mas eu gosto muito dessas figuras de linguagem que usam-se na Bíblia, de o Espírito estar sobre ou ao redor, porque dá a ideia de que não é por nós, mas é sobre ele mesmo. Por misericórdia. Por misericórdia. É igual quando Maria fala, né, que ela está envolvida pela glória. Isso está relacionado com a ideia de que não é o que vem de nós, mas vem dele. Uhum. Acho legal. Então, outra coisa, para acabar a gente terminar aqui com as analogias. Uma planta, ela precisa de ar puro, é isso? Ar agradável. Uhum. Plantas não sobrevivem em lugares muito poluídos. Que também nem sempre uma planta muito perto de um rio, que vive às vezes submersa, ela precisa de que as raízes vão um pouco para cima, ou que tenha partes da planta que vão um pouco para cima para poder ter ar. Legal. Mesmo estando perto do rio. Uhum. E eu acho interessante que a árvore, ela também tem aquele papel de purificar o ar que está ao redor dela. Uhum. Não é verdade? Então, de novo esse negócio do estado de espírito, né? A gente tem essa capacidade. É muito engraçado, né? Ao mesmo tempo frutifica com sementinhas, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa de um ar saudável, a gente purifica o ar da outra árvore que está do lado. É muito legal, muito bacana. E aí, pra gente concluir, vamos ver aí quais são então esses frutos. Que frutos são esses que a gente emana do Espírito, né? Que, como Paulo ele fala aqui, que nos torna carvalhos, árvores de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uhum. Gálatas 5, 22, a gente tem a famosa passagem aí que Paulo fala sobre os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Não tem letra. Não tem letra não tem contra letra. Aquilo que vem do Espírito. Não tem letra, gente. Aí, isso aí. Para concluir, vamos pegar Jesus, uma passagem de Jesus aqui, que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, que ele fala: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Árvores de justiça plantadas pelo Senhor, para a sua glória, não pela nossa glória. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Como foi aquela passagem lá do profeta Ezequiel, que a gente leu, a árvore ela pode estar bonitona, altona, larga, mas se não estiver enraizada, ele tira
E é sobre Pega isso. um raminho e arranca. E tá tudo bem. A passar, ele arranca. Não tá enraizada. Mas, gente, nem sempre arrancar uma árvore enraizada em uma parte ruim, um solo ruim, Não, nem sempre é ruim. Ele cuida, ele vai botar num outro solo bonitinho. Exatamente. Pode ser que transporte de um solo pro outro. Vai né? regar melhor. Existe essas coisas hoje em dia. É verdade, sim. Né? Dá pra transportar uma árvore. Coloca em outro solo, um solo mais adequado, talvez, Sim. a essa árvore, a essa planta, que vá dar mais nutrientes, né, do que ela estava recebendo no outro solo. Isso acontece e isso é natural. O que nós podemos fazer é deixar Deus ser o nosso agricultor. É isso. Jesus, como é? Tá aqui, ó. Ele poda para que dê mais fruto ainda. E as árvores somos nós. E as árvores... Como é que é isso? Onde aí? Jesus é o agricultor. E as árvores somos nós. É um cara numa fonoaudióloga. Eu não lembro disso, não. Ele fica repetindo. Pra concluir, vamos cantar a musiquinha da Aline Barros. Vamos concluir com música hoje. Participação especial. Aline Barros tá aqui do nosso lado. Por isso que a câmera tava cortada. Ela tava aqui esse tempo todo. Bota o fantoche, gente. Aí eu entro em fantoche. Corta a imagem. Ô, Aline. Ai. É isso aí, falando pessoal. Falando em Barros, solos bons geram bons frutos. Solos? Ah, meu Deus. Enfim, vamos fazer uma oração depois dessa. É preciso. Depois eu vou. Para concluir, pessoal, vamos de novo, só para reafirmar, Jesus falando, relatado no Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ele é a grande árvore, na verdade. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e o que der fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. É isso. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos todos juntos, mesmo que em lugares diferentes, para a tua glória, para aprender mais de ti, para engrandecer o teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Você pode acompanhar esse episódio depois, reassistir, mandar para seus amigos ou seguir a gente no Instagram para ver o IGTV durante a semana. Não é isso? E mandar para os amiguinhos. Um beijo, gente. Não vamos quer falar alguma coisa, Melissa? Não, então tá bom. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Até domingo, às 9 horas da manhã, tem Escola Bíblica. Fiquem com Deus. Até.